Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Hoje nós damos seguimento ao nosso estudo da pneumatologia, ou a doutrina do Espírito Santo. É uma jornada maravilhosa, importantíssima para a nossa prática cristã. Então esteja conosco hoje, que hoje nós vamos continuar falando sobre a pessoalidade ou personalidade do Espírito Santo e vamos tratar também traços iniciais a respeito da divindade do Espírito Santo. Então fique conosco até o final para que você seja edificado e abençoado. Antes de prosseguirmos, vamos orar para que Deus abençoe essa aula, a minha vida e a sua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, a Ti seja toda honra, seja toda glória, seja todo louvor. O Senhor criou todas as coisas com perfeição, de uma maneira maravilhosa e extraordinária. E é nas mãos do Criador que nós encomendamos a nossa vida, que nós encomendamos essa aula. Eu peço, Deus, que o Senhor seja glorificado. Minha maior preocupação, Deus, não é agradar a homens, não é ensinar algo que venha ser agradável à vontade humana, mas é ensinar com clareza, com ousadia, com verdade, a sua palavra. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor dirija, que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido, que possa, Deus, ser essa aula, possa, Deus, ser esse ensino, um meio, uma ferramenta para que o Senhor abençoe o seu povo e abençoe a sua igreja. Eu oro também, Deus, para que todos que estão assistindo e participando desta aula possam, Deus, ser revestidos do Teu Espírito Santo, ter os seus corações quebrantados, as suas mentes abertas, que o único interesse de cada pessoa seja conhecer a verdade, compreendê-la. E que o Teu Espírito Santo, então, possa, Deus, ajudar, possa dar as capacidades e virtudes necessárias para tanto. Senhor, me acompanha, esteja comigo em cada palavra e em cada momento, para que eu possa cumprir a sua vocação e o seu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. O slide que aparece a você é o organograma, a estrutura do estudo da doutrina do Espírito Santo. Nós dividimos em algumas categorias, algumas subtemas, subseções, que é o ser do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Os dons, ele poderia ser encaixado dentro da obra, como eu disse na primeira aula a respeito do Espírito Santo, mas por ter uma relevância e um destaque maior nos tempos atuais, nós o deixamos separado. Agora, nós vamos estudar tanto uma parte da pessoalidade ou personalidade do Espírito Santo, como nós também vamos trabalhar a respeito da divindade do Espírito Santo. Então hoje nós terminamos uma parte, começamos outra e provavelmente numa outra aula nós encerraremos o tema da divindade do Espírito Santo. Então vamos avançar. Nós temos a introdução. E na introdução nós dizemos o seguinte: quem ou o que é o Espírito Santo, o que ele faz? A doutrina do Espírito Santo é uma das mais controvertidas da atualidade, seja por questionar o que o Espírito Santo é, se uma pessoa, coisa, energia, ou questionar sobre sua atuação, questionar sua manifestação, questionar a forma de se relacionar. Alguns ignoram sua pessoa e outros exageram em sua manifestação. Alguns se esqueceram do Espírito Santo e outros blasfemam o seu nome. Alguns dizem amá-lo, apenas ofende com falsas alegações e ensinos. Nosso propósito será conhecer a pessoa do Espírito Santo, suas características e obras. Muito bem, essa introdução é a realidade de muitas igrejas brasileiras, do cristianismo na atualidade, a respeito desse tema que eu e você nós estamos estudando e estamos caminhando junto nessas aulas. O Espírito Santo tem sido tratado de uma maneira extremamente absurda e escandalosa. Há muitas denominações, muitas práticas que envergonham o Evangelho, envergonham a palavra de Deus e entristecem o Espírito Santo. O que é verdadeiramente o Espírito Santo? É uma pessoa, vimos que é uma pessoa. Como que ele atua? Quais são as suas obras? Qual é a sua verdadeira manifestação e propósito? Isso é o que nós queremos estudar. Infelizmente, muitas pessoas têm um relacionamento abominável com o Espírito Santo, uma administração extremamente equivocada dos dons do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo, e por causa disso,
ensinam de maneira errada e têm uma vida cristã completamente torta. Algumas pessoas acham que são cheias do Espírito Santo por não compreender bem o que é o Espírito Santo. Algumas igrejas se gloriam em seus cultos fervorosos, mas mal sabem que os seus cultos ofendem o Espírito Santo. É necessário conhecê-lo. É necessário fugir das loucuras, das heresias, dos enganos, dos erros, voltar-se à sã doutrina da palavra de Deus e termos uma prática piedosa que agrada a Deus, não às nossas emoções, que agrada ao Espírito Santo, não aos nossos interesses. Esse é o nosso objetivo. Então vamos estudar e vamos conhecer. E no próximo slide, nós temos uma revisão da pessoa do Espírito Santo, uma revisão da primeira parte, da aula anterior. Se você não assistiu, vai lá na outra aula, assista para você compreender bem sobre a pessoa do Espírito Santo. E aqui nós temos uma pincelada do que foi, porque como nós vamos falar ainda desse tema, vamos deixar você bem orientado, bem engajado nesse tema. Geisler diz que na Bíblia todos os elementos da personalidade são atribuídos ao Espírito Santo. Ele tem uma mente, ele tem vontade e ele tem sentimentos. Pronomes pessoais masculinos, ele e seu ou dele, também são atribuídos ao Espírito Santo. O Espírito Santo também faz coisas que só uma pessoa pode fazer, como ensinar, comandar, saber e perscrutar a mente. Ou seja, nós estudamos e vimos que tanto na Escritura quanto nas ciências, uma pessoa, ela é assim considerada diferente de objetos, de coisas, quando ela tem intelecto, quando ela tem emoções, sentimentos e quando ela tem vontade. Essas três características é o que caracteriza, o que define um ser pessoal. E vimos que o Espírito Santo tem essas três características e demonstramos essas características em vários aspectos, demonstrando que, como está no slide que você vê, o Espírito Santo tem intelecto, o Espírito Santo tem emoções, o Espírito Santo tem vontades, o Espírito Santo fala, intercede, testifica, o Espírito Santo guia, ordena, o Espírito Santo nomeia, pode-se mentir para ele, pode-se insultar o Espírito Santo, pode-se blasfemar contra ele e pode entristecer ele. Ou seja, apenas uma pessoa poderia viver e ter esse tipo de tratamento e esse tipo de comportamento. Todas essas características que eu disse a vocês agora, são características que nós falamos sobre isso, que nós apresentamos textos bíblicos a esse respeito. Então uma farta argumentação, um farto número de versículos bíblicos que ajudarão você a compreender de uma maneira clara e bíblica que o Espírito Santo não é apenas uma energia, uma força ou alguma coisa assim, mas ele é uma pessoa. E isso, vimos também, que tem um efeito muito grande no nosso relacionamento com ele, no nosso tratamento com ele. Agora, vamos ver algumas coisas novas. Erros sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo seria apenas uma energia, uma virtude, uma nuvem ou uma força? As testemunhas de Jeová ensinam que o versículo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, contido em Gênesis capítulo 1, verso de número 2, indicam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim uma força ativa de Deus. Deus utilizou declaradamente essa força na criação do universo. Uma vez que no hebraico o termo correspondente a espírito pode ser traduzido como vento, eles pensam que podem traduzir o termo como força ativa. Resposta apologética a isso. O termo hebraico ruach pode ter uma variedade de significados, incluindo fôlego, vento, espírito, isto é, o Espírito Santo. Contudo, uma vez que as referências ao Espírito Santo, tanto nessa passagem de Gênesis 1, 2, como em todas as demais ao longo da Escritura, consistentemente mostram evidências acerca da personalidade desse elemento da Trindade, a tradução força ativa deve ser excluída. Como que nós analisamos? Os testemunhos de Jeová, eles erram nesse tema. Eles traduzem, inclusive na sua versão de tradução, eles tratam
o Espírito Santo, eles traduzem, ao invés de traduzir Espírito, Ruach, Espírito, eles traduzem como força ativa. E a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Essa tradução é uma tradução errada. Por quê? Porque Ruach não se traduz como força ativa. Não existe essa tradução direta, Ruach como força ativa. Essa tradução não é uma tradução linguística. Não é uma tradução que se baseia no vocabulário, na literatura, mas se baseia no conceito teológico desta denominação. O que acontece? Por eles não acreditarem que o Espírito Santo é uma pessoa, por eles não acreditarem na doutrina da Trindade, toda vez que aparece então o termo Espírito Santo, ao invés de traduzir Espírito como Espírito, Ruach, nos termos apropriados de Ruach, pneuma, nos termos apropriados de pneuma, eles vão traduzir esses termos de uma maneira teológica, de uma maneira denominacional, de uma maneira institucional, como força ativa. Força ativa nunca foi a tradução desses termos gregos em hebraico, mas é o que eles utilizam por uma causa que eles têm de defender a ideia doutrinária deles. É um exemplo muito claro de pessoas que forçam a Bíblia a ter a teologia que elas pretendem que a Bíblia apresente. Como a Bíblia, para eles, não ensina Trindade, eles forçam e traduzem de uma maneira equivocada o termo bíblico para Espírito Santo. Quando nós vamos traduzir, quando nós vamos fazer uma tradução a respeito do grego, do hebraico, nós analisamos o termo em si e analisamos o contexto deste termo. Por quê? Por exemplo, um pequeno parênteses de hermenêutica. Manga. A manga é roxa. E você olha para mim, a manga é roxa. Você traduziria como a fruta é roxa? Ou você traduziria como a camisa é roxa? Se você fosse fazer um paralelo muito mais próximo, olhando para a imagem, eu poderia dizer que a roupa é roxa. Agora veja que interessante. Vamos pegar a cor lá da manga, meio laranjado, mais madura. A manga é laranja. Se você não tem nenhuma imagem na sua frente, nenhum contexto, só está escrito a frase, a manga é laranja. Você não sabe dizer com precisão se trata-se de uma fruta ou se trata de uma roupa. Mas se agora um véu é tirado e você pode olhar através desse véu a imagem pela qual a frase está relacionada e você vê, então, uma roupa, uma pessoa vestindo uma roupa laranja e a manga dessa roupa é laranja, você vai falar, bom, essa manga laranja não se trata da fruta, mas se trata de uma roupa. Ou seja, o contexto me ajuda a selecionar qual a melhor tradução daquelas possíveis, de tal maneira que uma manga laranja nunca será um pneu. Uma manga laranja nunca será referente a uma galinha. Uma manga laranja nunca dará ideia de um sol. Uma manga laranja nunca dará ideia de uma bicicleta. Ou seja, uma manga laranja está limitada a alguns possíveis conceitos: roupa ou fruta. A mesma coisa acontece com ruach, com pneuma. O termo ruach está limitado a algumas possibilidades: vento, fôlego, espírito. Não tem relação com força ativa. Não tem relação. É como você falar a manga é laranja e pensar em um avião. Não tem relação avião com manga. São termos que não têm relação. Assim também ruach, pneuma, não tem relação com força ativa. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando eu olho para ruach no texto de Gênesis, eu posso pensar, bom, um vento pairava sobre a face das águas? Um fôlego pairava sobre a face das águas? Ou o Espírito de Deus? O que nós podemos traduzir? O que é mais coerente? E é esse trabalho de coerência dentro das possibilidades que vai fazer com que a pessoa entenda qual é o termo apropriado. Está entendendo? Então, quando a gente está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, não existe possibilidade de tradução para a força ativa, mas existe possibilidade de tradução para fôlego, só que fôlego não é coerente.
Existe possibilidade de falar vento de Deus, mas também não é coerente, mas tem a possibilidade de traduzir como o Espírito de Deus e é completamente coerente. Então a gente pega o termo, esse termo, as suas possíveis traduções, e as possíveis traduções a gente analisa a coerência dela para determinado termo, ok? Bom, agora você entendeu um pouco sobre tradução, um pouco sobre hermenêutica bíblica, e é justamente com essas ciências e com essas habilidades que nós olhamos para a questão que a Testemunha de Jeová apresenta e nós reprovamos. Eles estão errados nesse tema, nesse aspecto que deve ser reprovado. A apologética nos ajuda a defender a fé e mostrar que o Espírito Santo não é uma força ativa como eles pretendem ensinar. O Espírito Santo é uma pessoa que, unida essa passagem com dezenas de outras passagens em toda a Escritura, nos forma um quadro perfeito de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ok? Então, esse slide resolvido, respondido, superado. Espero que tenha ficado claro a você. Vamos para o próximo aspecto, sim, que é os símbolos e representações do Espírito Santo. Para nós conhecermos e entendermos sobre o Espírito Santo, algo muito importante é nós entendermos as imagens que a Escritura traz sobre essa pessoa, sobre esse ser, para que nós possamos compreender tanto mais sobre ele como os seus propósitos. E a Escritura traz algumas imagens, alguns símbolos que retratam o Espírito Santo. O primeiro deles aí é fogo, que significa intrepidez, que significa força, que significa poder. Veja que interessante, uma característica do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, é como se a imagem estivesse falando, olha, que essas línguas de fogo pousando, repousando sobre eles, descendo sobre eles, fosse o Espírito Santo descendo sobre essas pessoas. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meu irmão, tem tanta coisa para falar sobre esse texto, falar sobre Torre de Babel, os idiomas confundidos e agora os idiomas unidos, uma mesma língua, entendimento, mas o que eu quero chamar a atenção especialmente é sobre o fato de que o Espírito Santo aqui, ele é comparado, ele é ilustrado como a figura do fogo, e nesse sentido como uma figura de poder, de capacitação, de força, de virtudes sobre aquelas pessoas. Então o Espírito Santo desceu como fogo, é uma imagem. Um outro texto que é utilizado é Mateus capítulo 3, verso 11 e 12, que diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Muita calma nessa hora, vamos pensar com calma. Esse texto de Mateus capítulo de número 3, é um texto que tem muita controvérsia sobre ele, se esse texto realmente ele aponta para o Espírito Santo ou não. Alguns vão dizer que sim, aponta para o Espírito Santo, porque vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando os discípulos foram batizados em Atos, capítulo 2, que nós lemos agora há pouco, veio o Espírito na forma de quê? De línguas de fogo sobre aquelas pessoas. Então, quando falou batizará com o Espírito Santo e fogo, o Espírito Santo e fogo está sendo uma forma de uma linguagem de falar da mesma coisa de maneiras diferentes. Por outro lado, há quem diga que quando fala aqui do Espírito Santo e fogo, ele está fazendo uma comparação, um paralelismo entre o Espírito Santo e a condenação, ou seja, dois destinos, dois caminhos. A uns, Jesus batizará com o Espírito Santo, a outros Jesus batizará com fogo. E aí vai dizer que o que é batizado no Espírito Santo é como aquele que é limpo na sua eira e é como a pessoa que é abençoada por Deus.
E por outro lado, aí sim, limpa a sua eira e recolherá no fogo, é aquele que vai ser batizado com fogo, ou seja, vai ser desprezado. Vai ser desprezado. Então, um deles vai ser guardado por Deus no celeiro. Outro vai ser desprezado, vai ser queimado. Então, está vendo a figura de linguagem, o paralelismo? O Espírito Santo seria referente àqueles que vão ser guardados, mas o fogo será referente àqueles que serão queimados, que serão destruídos. E aí tem essas duas interpretações, tem essas duas visões, e quem acredita nessas visões, justamente vão usar ou não o fogo como símbolo para o Espírito Santo. Fato é que o fogo é um símbolo do Espírito Santo por causa de Atos capítulo de número 2, que nós já falamos. Mas o texto de Mateus, ele é controvertido e não pode ser utilizado como uma base segura para falar que o Espírito Santo é fogo por causa desse texto. Eu, particularmente, a minha visão é de que esse texto fala que o fogo tem relação com a condenação, não com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um caminho, é uma maneira de Jesus tratar uma pessoa, e condenação, fogo, castigo é uma outra maneira de Jesus tratar essa pessoa. Nesse caso, eu me vinculo a essa interpretação por conta do paralelismo que eu enxergo nesse versículo. Seja como for, isso não desqualifica o fato de que Atos capítulo de número 2 apresenta o Espírito Santo como e sendo ilustrado na forma de fogo. Então sim, o fogo é um símbolo, não por causa de Mateus, mas por causa de Atos. B, um outro símbolo utilizado é selo. Selo. Hoje em dia, o selo, nós não vemos muito o selo dentro do contexto bíblico mesmo, dentro dos hábitos, dos usos e dos costumes da época bíblica. Hoje nós falamos selo, mas nós não entendemos muito bem. O que é o selo? O selo era uma marca que se colocava sobre determinada coisa. Muito utilizado no mundo antigo, quando alguém adquiria bens de uma outra localidade, esses bens chegavam em um navio, em um barco, e então o dono mandava um servo ir até o porto, e esse servo analisava a propriedade do seu senhor e colocava um selo e marcava as propriedades que era do senhor que tinha chegado com um selo, e depois iriam outros servos pegar todo aquele patrimônio e levar para o local. Então, em primeiro lugar, chegava apenas um representante, uma pessoa mais qualificada para fazer análise do que era do seu senhor e do que não era. Do que era, marcava com o selo. O que não era marcado. Ok? Então, naquela época, quando se falava em selo, veja que interessante, agora com esse pano de fundo, como se torna esse versículo de Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, olha que interessante, tem um monte de patrimônio, tem um monte de pessoas. Tem alguém que vai analisar se aquele patrimônio é dele, tem alguém que vai analisar se aquelas pessoas são dela ou não. O servo carimba, põe o selo sobre o patrimônio do seu senhor. Deus carimba, sela o que é seu com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação e a expressão da nossa propriedade, de que Deus é de que nós somos propriedade de Deus. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele tem essa característica, esse símbolo, e esse símbolo é muito importante, porque o Espírito Santo vivendo dentro de nós é a garantia de que nós somos de Deus. Num contexto social, num contexto mais tranquilo, as pessoas, umas dentro da igreja, falam, você é de Deus, você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é de Deus. Ou seja, você é da propriedade de Deus, você é alguém que é dele. Ok, essa frase é usada de uma maneira assim, não técnica. É
é usado de uma maneira popular, de uma maneira costumeira, hábitos de convívio, frases de efeito, mas não é usado de uma maneira técnica. A maneira certa de eu saber se alguém é de Deus ou não é olhar para essa pessoa e ver se ela demonstra ter o Espírito Santo nela. E como que eu faço para saber se ela tem o Espírito Santo nela ou não? Eu olho para os frutos do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então, quando você fala, você é de Deus, significaria tecnicamente que essa pessoa demonstra os frutos do Espírito Santo, que ela é selada, que ela é uma propriedade de Deus, porque dá para ver o selo, a marca de Deus nessa pessoa. E a marca de Deus é o Espírito Santo, que se manifesta através dos frutos do Espírito Santo: bondade, temperança, amor, benignidade, paz, alegria, fé, todos esses frutos maravilhosos. Outro elemento que simboliza o Espírito Santo é vento, que significaria uma manifestação misteriosa, uma misteriosa operação, uma regeneração, uma nova vida. Olha que interessante esses textos selecionados. Ezequiel capítulo 37, versos 7 ao 10. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vento vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército em grande extremo. Meu irmão, quanta coisa fantástica nesse texto. É interessante que Deus, o Pai, Jeová, ele pede para que o profeta Ezequiel venha a pedir para que o Espírito Santo, para que o Espírito venha trazer vida sobre aquelas pessoas. Então a imagem, o cenário é um vale de ossos secos. Nesse vale de ossos secos está lá o profeta vendo a restauração que Deus fez naquele vale de ossos secos, se transformando em um corpo saudável, em um corpo restaurado, mas que não tinha vida. Então o próprio Deus fala: profetiza a quem? Ao Espírito. Profetiza ao Espírito, para que o Espírito dê vida a eles, para que o Espírito encha eles de vida, para que o Espírito vivifique essas pessoas. Isso é fantástico, porque tem muita coisa em jogo aqui. Tem o fato de que Deus, ele pede para que o profeta fale com uma terceira pessoa. Olha, fale ao Espírito, não é fale para mim mesmo. Olha, Ezequiel, profetiza para mim para que eu faça uma coisa. Ele está falando para uma terceira pessoa, um espírito. E esse espírito é um espírito divino, porque esse espírito tem capacidade de dar vida. Então, está dizendo, e ele vem na forma de vento. Então, um símbolo de vento, uma operação misteriosa. E é misteriosa, até tendo como base o texto de João, capítulo 3, verso 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o vento tem uma operação misteriosa. O Espírito Santo tem uma atuação misteriosa. Muita gente não vê, não sabe, mas ele passa, vem, e a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe como vai ser a dinâmica dele. É misteriosa a ação de Deus. É misteriosa a ação do Espírito Santo. Assim é aquele que é nascido do Espírito, assim é aquele que é gerado, assim é aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. É algo misterioso. Outro símbolo é a pomba, que significa paz, esperança, suavidade. Em Mateus capítulo 3, verso 16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Nessa passagem também temos muito a se falar depois a respeito da divindade, mas vemos que tem pessoas distintas aqui. Temos o Espírito de Deus descendo na forma, como? Ele não é uma pomba.
pomba. Ele, estou vendo uma pomba, estou vendo o Espírito de Deus. Não, é uma forma. Por que é uma forma? Porque significa a paz, significa esperança, significa atuação suave. É a mesma coisa de quando Elias estava no Monte Sinai, e lá Deus trouxe uma experiência com ele. Aonde que o Espírito estava operando? Era num terremoto? Não. Era em chamas ardentes? Não. Era num vento suave. Ou seja, a operação do Espírito, ela é suave, ela é equilibrada, ela é agradável, ela é misteriosa. Então, o Espírito Santo, um dos símbolos dele é a pomba. Outros símbolos, água, que significa purificação, que significa vida. João capítulo 4, verso 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos continuar. João capítulo 7, verso 38 e 39 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, esses textos que está falando de água no ventre, fluirão rios de águas, de águas do seu interior, falando de águas vivas, está falando do quê? Do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é um rio de água viva. Ele flui abundantemente, gloriosamente. Então o Espírito Santo aqui, ele é relacionado à água, que purifica, que sacia, que traz vida, que renova, que alivia. Então o Espírito Santo, ele é representado por isso também, por essa água, como Jesus claramente diz. E disse, e isso ele do Espírito. Então, quando alguém fala, mas o que significa essas águas? Significa o Espírito Santo que vai ser abundante, vai transbordar através do nosso viver. E por último, o último símbolo que a Escritura traz do Espírito Santo é o azeite. Significa consagração, remédio, limpeza, embelezamento, capacitação, provisão. E é interessante que a gente vê aí, pessoas ungidas e depois registro de que foram cheias do Espírito Santo. Assim como a língua de fogo repousou e eles foram cheios, a gente vê então, que o fogo sobre eles significava o Espírito Santo, representava o Espírito Santo, assim também acontece com o azeite. Veja que interessante. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ou seja, o Espírito ali foi simbolizado por azeite, ou seja, derramou azeite. Na verdade é como se estivesse derramando, ou simbolizando que ele seria uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da capacitação do Espírito Santo. O azeite, no Antigo Testamento, ele era um dos elementos mais importantes para a vida de uma pessoa, porque através do azeite você tinha a luz. A luz era proporcionada pelo azeite que queimava. Remédio, muitos bálsamos eram feitos do azeite. A comida, alimentação, o azeite para fazer frituras e comidas, era também essencial. Quando uma pessoa iria se banhar e queria se limpar e ficar cheirosa e ficar embelezada, utilizava também o azeite. Então veja como o azeite, ele é um símbolo importante no Antigo Testamento de capacitação, provisão, transformação, de cura, de embelezamento. O Espírito Santo, ele transforma a vida de uma pessoa. E é justamente isso que aconteceu naqueles que foram capacitados pelo Espírito Santo no Antigo Testamento, e é o que acontece para aqueles que são revestidos do Espírito Santo no Novo Testamento. Eles são transformados, capacitados, curados, renovados, embelezados, têm as suas necessidades supridas, seja para caráter, ministério, ou seja, questões financeiras. O Espírito Santo, ele supre as nossas necessidades, ele nos capacita, nos reveste. Então, o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. E quando então eu olho para todos esses símbolos, eu começo a entender um pouco da atividade e das funções do Espírito Santo, do que ele significa na minha vida, do que significa o meu relacionamento com o Espírito Santo em minha vida. Significa poder,
Espírito Santo em nossa vida significa poder, significa coragem, significa de que eu tenho uma propriedade, que eu sou propriedade de alguém, significa operação misteriosa, significa uma nova vida, significa paz, esperança, significa purificação, significa vida, significa poder, cura, significa embelezamento, capacitação, significa consagração, significa provisão. O Espírito Santo em minha vida, o meu relacionamento com o Espírito Santo proporciona, produz todas essas coisas. Então a pessoa do Espírito Santo, ela simbolizada por isso, significa e me ajuda a compreender um pouco da sua atuação. Ele cura, ele é uma pessoa que cura o nosso coração. Ok? Fazendo isso, nós terminamos essa parte da pessoalidade ou personalidade do Espírito Santo. Então a gente começa a trabalhar agora a respeito da divindade do Espírito Santo. Ou seja, ele é uma pessoa, mas não apenas uma pessoa, mas ele também é divino. Ele não apenas é uma pessoa que tem intelecto, não é apenas uma pessoa que tem sentimentos, não é apenas uma pessoa que tem vontades, não é apenas uma pessoa que ordena, que se entristece, que se alegra, que tem planos, que tem projetos, que tem vontade, que tem propósito, que atua, que ensina, que conduz, que consola, que trabalha, que orienta, que guia. Mas, além disso tudo, ele é uma pessoa divina. Ele também é Deus. E é o mistério da Trindade que, por muitas pessoas não compreenderem, rejeita a pessoalidade do Espírito Santo. Você olhar que o Espírito Santo é uma pessoa, não é difícil. Você olhar para a Escritura e falar, poxa, existe uma pessoa chamada Espírito Santo, não é difícil. Não é difícil, é fácil. A Escritura deixou isso de uma maneira muito clara para todos nós. O comportamento, os sentimentos, a sua ação, a sua manifestação é muito clara, revelando a sua pessoalidade. O problema é que, sendo uma pessoa, e essa pessoa sendo considerada divina na Escritura, como nós vamos ver, gera um problema. Poxa, peraí, não existe apenas um Deus? Mas se existe apenas um Deus, como que eu tenho 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Como que o Espírito Santo pode ser uma pessoa? E por não entender o mistério, e a Escritura diz em Isaías 45 que o nosso Deus é um Deus misterioso, e não entender certos mistérios da parte de Deus, é que pessoas ignoram verdades que estão reveladas. Por quê? Porque está escrito e revelado claramente a pessoalidade do Espírito Santo, como nós vimos. E vocês verão que isso também está revelada a divindade do Espírito Santo. Poxa, mas aí gera um mistério da Trindade. Sim, a Trindade é um mistério. E a Escritura diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, como está escrito em Deuteronômio 29. Mas as coisas ocultas são para Deus. Deus não revelou tudo de si mesmo, não revelou todas as coisas. Algumas coisas foram reveladas e nós temos aqui, nós apropriamos-nos delas e ensinamos elas ao nosso próximo, à nossa família. Mas tem coisas ocultas, coisas que não foram reveladas. E essas nós devemos então o quê? Apenas crer. Por exemplo, ninguém entende a onipresença de Deus. Ninguém consegue explicar cientificamente, mecanicamente a onipresença de Deus. Assim como não se explica a onisciência de Deus, Deus saber o que eu estou pensando neste horário e você, o que você está pensando, e não somente o que nós dois estamos pensando, mas o que toda a humanidade está pensando e fazendo e sabendo neste exato momento. A gente acredita que Deus tem isso, porque a Escritura diz que Ele tem isso, e isso é um atributo de Deus, mas nós não sabemos como funciona. Assim também, nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, e vamos ver que ela é divina. Como funciona? Já é um mistério da parte de Deus. Mas não podemos rejeitar a pessoalidade do Espírito Santo por causa de um mistério que está diante de nós. E para trabalhar um pouco mais nisso, então, vamos ver sobre a divindade do Espírito Santo. Acompanhe comigo aí, a divindade do Espírito Santo. Billy Graham diz que em toda a Bíblia podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Podemos assim deduzir dos atributos que as Escrituras lhe conferem. Estes atributos, sem exceção, são o do próprio Deus. Geisler vai dizer: o Espírito Santo
é Deus, igual em poder, atributos e glória com o Pai e o Filho. Isto é claro através de muitos versículos da Bíblia. A deidade do Espírito Santo, indicada por ele, 1. Possuir os nomes de Deus. 2. Ter os atributos de Deus. 3. Executar os atos de Deus. E 4. Estar associado com Deus nas bênçãos e fórmulas batismais. Riley vai dizer, assim como no caso da filiação divina, a divindade do Espírito Santo pode ser provada por meio de número considerável de passagens da Escritura. O nome de Deus, os seus atributos, as suas obras e a sua adoração aplicam-se ao Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, esses 3 autores e uma outra dezena de muitos e muitos outros teólogos e escritores do presente e do passado dizem a uma só voz que o Espírito Santo é tão Deus, tão divino quanto a pessoa do Pai e como a pessoa do Filho. E por quê? Porque o mesmo tratamento dispensado à pessoa do Pai, à pessoa do Filho, é dispensada ao Espírito Santo. Nomes semelhantes, poder semelhante, ou até melhor dizendo, iguais, nomes iguais, poderes iguais, glória igual, atuações iguais, características iguais que um tem, também se aplicam ao Espírito Santo. E isso deixa-nos completamente inexcusáveis desta verdade, de que o Espírito Santo é Deus, de que o Espírito Santo é um ser divino. Ele é apresentado como Deus, ele é apresentado como Senhor, ele é apresentado como outro como eu. E assim nós entendemos, através dessa perspectiva, que o Espírito Santo é Deus. Veja só, vamos começar com algum aspecto. A associação e vinculação do Espírito Santo com o ser de Deus. A Escritura traça paralelos entre Deus e o Espírito Santo, indicando claramente que o último, ou seja, que o Espírito Santo é Deus. Veja que interessante. Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, nós falamos na última aula, vamos citar novamente agora com uma perspectiva diferente. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás do teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é considerado como Deus. O Espírito Santo não é considerado como uma força. O Espírito Santo não é considerado como uma coisa. O Espírito Santo é considerado como Deus. Então, claramente a Escritura apresentando que o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, apresenta aqui, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E 1 Coríntios 6, 19, complementando esse texto, diz, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito de Deus é chamado Espírito Santo. Ele vem da parte de Deus, ele é enviado, ele provém de Deus e ele habita em nós. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 diz, ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí o Espírito é colocado como uma pessoa, como um ser, não como uma característica, não como se estivesse falando de o Senhor é amor, ou o Senhor é coragem, ou o Senhor é força. Não, o Senhor é Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é o Senhor, o Espírito Santo é Deus. 3. Outro texto, né? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz, toda escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, ou seja, a escritura ela é inspirada por quem? Por Deus.
é inspirada divinamente. Agora veja que interessante, compare com 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Mas a inspiração é divina, ou seja, o que isso significa? Que o Espírito Santo é divino. O Espírito Santo inspirou pessoas e ao mesmo tempo a Escritura diz que a Escritura foi divinamente inspirada, ou seja, o Espírito Santo que inspira pessoas é um Espírito divino. Outro texto que vai fazer essa associação é Isaías capítulo 40, verso 13 ao 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro o ensinou? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo? E lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Está falando do Espírito Santo, do Espírito do Senhor. Pô, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Então está falando do Espírito do Senhor. Agora, compare com Romanos 11, que esse mesmo texto é usado. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, falando de Deus, falando do Senhor, nós temos dois textos que falam de Deus, um usando o nome do Espírito Santo, outro usando o nome do Pai. Ou seja, quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro do Espírito Santo? Ninguém. Por quê? Porque não tem ninguém que esteja acima dele para ser conselheiro. Quem ensinou alguma coisa ao Espírito do Senhor, ao Espírito Santo? Ninguém. Por quê? Porque ninguém está acima dele, ninguém sabe mais do que ele. E essa mesma característica, esse mesmo atributo é apresentado a Deus. Esses textos mostram para nós que o que é aplicado a Deus Pai ou ao Deus Filho é aplicado ao Deus Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo de uma maneira pessoal, ela foi sendo progressiva e se tornou mais clara no Novo Testamento, nas palavras, nas cartas. Mas vemos claramente que a Escritura associa, vincula o Espírito Santo a Deus. E essa é a nossa primeira característica para demonstrar que o Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque se apresentam as mesmas características divinas ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa, mas não apenas uma pessoa, é uma pessoa divina, ok? E nós encerramos o nosso estudo até aqui. Vamos continuar trabalhando a respeito dessas verdades e demonstrando a divindade do Espírito Santo. Espero que você esteja aprendendo, que você esteja gostando. Deus abençoe, estude, conheça, cresça na graça, no conhecimento, compartilhe e que você possa ser ricamente abençoado. Até em nosso próximo estudo.